Olá, pessoal! Professor William de novo aqui com vocês para dar mais dicas de língua portuguesa. E a aula de hoje nós vamos abordar um gênero muito presente nos bancos das universidades, que é o gênero acadêmico, ou melhor, o gênero seminário acadêmico. Aqui eu vou dar algumas dicas de como você pode apresentar de forma muito positiva um seminário acadêmico que é solicitado por vários professores. Dicas essas também podem ser úteis quando você fizer uma palestra, ok? Então vamos lá. Dentre os gêneros textuais que tem como foco principal a oralidade, está, obviamente, o seminário. E quem está no espaço da universidade não tem como fugir desse gênero. Mas você sabe apresentar um seminário acadêmico? Vou começar dando algumas dicas para que a sua apresentação fique excelente. Primeiro, é necessário um planejamento. Você precisa dominar o assunto que se propõe discutir, apresentar para um determinado público. Porque isso é um seminário, né? É uma discussão, uma apresentação, um debate de temas para um determinado público. Um público que pode ser um público variado ou um público específico, que diga respeito àquele tema que está sendo abordado. Então, o primeiro passo é o planejamento e o domínio do assunto que vai ser ministrado, ok? Você precisa organizar as suas ideias e começar a desenhar como vai ser a sua apresentação. Faça uma análise do que deseja expor, identificando qual é o começo, meio e fim. A gente precisa criar esse mapa para que a gente não se perca no momento da apresentação. Por onde devo começar? Qual vai ser o desenvolvimento do meu trabalho e como vou finalizar? Obviamente que o começo de um seminário acadêmico é apresentando a si, e se o seminário for em grupo, você também precisa apresentar a equipe que está contigo, com você, ok? Contigo, ou ainda apresentar brevemente os conteúdos. O público precisa saber do que você vai falar e do que trata este seminário, ok? E aí você pode me perguntar assim, posso fazer apresentação em slide? Pode fazer apresentação em slide, mas eu preciso ter atenção à quantidade. Não tente colocar um número demasiado de slides, porque isso vai fazer com que você se perca e que a sua apresentação fique um pouco chata. Lembre-se que o enfoque de um seminário acadêmico é a informação que está sendo prestada e não os slides ou a quantidade de slides. Assim, você evita correria ou lentidão na tela, criando um bom ritmo com o fluxo dos slides. Então, quando eu tenho menos slides, eu tenho o domínio exato do que vem a seguir ou do que está antes. Isso evita com que eu me perca ou que eu fique lento demais ou que eu vá um pouco rápido demais. Qual a fonte utilizar? Você deve utilizar a fonte mais regular, mais comum, Times, Arial, que são fontes comuns, e o tamanho também deve ser pensado de acordo com a distância que vai ser apresentada e com o público que vai ser apresentado. Geralmente, para uma sala de aula, a gente utiliza 24 ou 32 o tamanho dessa fonte. Escolha sempre os estilos tradicionais, ok? Cuidado ao inovar demais. Não coloque cores demais, imagens demais, nada que chame mais atenção para o seu slide do que para o que você está falando, ok? E aí, como eu devo utilizar esses textos? Um erro gravíssimo, pelo amor de Deus. Não jogue todas as informações no slide. Os slides devem ser em tópicos e deve ter o menos de informação possível. Entenda o slide como um elemento que vai te orientar e te lembrar do que você tem a dizer. Ele não pode conter tudo o que você vai dizer. Ele apenas deve orientar o que você dirá. Se a ideia fosse fazer a plateia ler, você poderia simplesmente mandar essas informações por e-mail. E não é esse o propósito, não é verdade? Testar sempre. Quando você vai fazer uma palestra, você vai apresentar um seminário acadêmico, você precisa se certificar de que está tudo ok. Ou você deve se preparar para os imprevistos. Chegue antes da apresentação. Teste todo o material. Coloque no notebook. Veja se vai abrir. Envie também para o seu e-mail. Salve.
Além de PowerPoint, salve também PDF, porque o PDF praticamente abre em todos os programas. Você precisa se antever aos imprevistos, ok? Revisar sempre, gente. Erros de língua portuguesa, erros ortográficos nos slides não rola, né? Você vai descredibilizar todo o seu trabalho. Eu posso ser o melhor professor, eu posso ser um mestre, eu posso ser um doutor, mas se você encontrar um erro de português no meu slide, isso vai descredibilizar todo o meu trabalho. A atenção do público vai ficar muito mais para o erro de português do que para aquilo que eu estou tentando ali apresentar. Então faça uma revisão e, se possível, envie para outras pessoas. Criar coragem. Não se esconda atrás do PowerPoint. Eu só consigo apresentar se houver o PowerPoint. E se você, no momento da sua apresentação, não tiver recursos para utilizar o PowerPoint, como você fará? Então você precisa se programar isso. O PowerPoint ele deve ser utilizado para te orientar. Ele não pode ser a essência da sua apresentação, ok? Este programa ele deve funcionar como material de apoio e não como escudo para os tímidos. Indicar outras fontes, isso é importantíssimo, principalmente em se tratando de um seminário acadêmico. Gente, todo seminário acadêmico se discute um assunto prioritariamente acadêmico. E se o assunto é acadêmico, você precisa citar fontes. Cite autores, cite dados estatísticos de fontes seguras, porque isso dá credibilidade ao seu trabalho. Não vá sozinho, traga outros estudiosos, outros pesquisadores e cite-os na sua apresentação, porque isso vai valorizar, isso vai trazer credibilidade. E essas informações, elas devem aparecer nos seus slides, ok? Pra gente finalizar, eu vou dizer para vocês o que vocês não devem, pelo amor de Deus, fazer num seminário, certo? Primeiro, leia palavra por palavra no slide. Vire-se de costas para quem está te ouvindo e leia, 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 leia. Não faça isso. Primeiro, porque eu preciso olhar para quem está ali, quem é a sua audiência. Você precisa encarar as pessoas, direcione o seu olhar para várias pessoas e fale com elas. Olhe apenas em alguns momentos para o slide para lembrar do que você tem a falar, mas nunca, em momento nenhum, em circunstância nenhuma, leia palavra por palavra. Próximo, introduza sons e palavras, como pausas. O que acontece com as pessoas é que quando elas estão falando tipo, aí ela vai tentar lembrar do que esse tipo, pare com esses ruídos. Se você precisar fazer uma pausa, faça uma pausa silenciosa. No momento da explicação, se eu me esquecer do que eu tenho que falar, eu posso simplesmente fazer um momento de silêncio. Ao invés de pare com isso, ok? Esgote o seu tempo e ignore os demais integrantes. Eu sou o melhor na minha apresentação, então eu tenho que aparecer mais, eu tenho que falar mais. Se eu tenho 10 minutos, eu vou falar 15 e não vou estar nem aí para os outros integrantes. Não façam isso. Um trabalho em conjunto, se a apresentação é em conjunto, todos precisam ter o mesmo destaque, o mesmo tempo e a mesma importância no trabalho. Então não esgote o tempo, planeje-se para que isso não aconteça. Encha os slides de textos e tabelas com letras pequenas. Peça desculpas pelos slides que você fez e se surpreenda. Aponte o dedo para os slides na hora da apresentação. Você está percebendo que nada disso você tem que fazer, né, gente? Apresente desinteresse. Fale monotonamente. A minha apresentação, ela vai apresentar para vocês... para com isso, traga vida, energia, utilize entonação, envolva o seu público, assim você conseguirá chamar a atenção. E por fim, cuidado com os tiques nervosos, sabe? Gente que fica piscando em todo tempo ou que fica estalando os dedos, evite esses tiques nervosos também, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só entrar em contato com o e-mail que está aparecendo aqui e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Forte abraço!